Boa noite, vamos começar então, vamos compartilhando aí, 2 minutinhos para nós compartilhar. Vamos chamando o pessoal aí para participar junto conosco, compartilhando a live. Compartilhando aí, pessoal, vamos chamando as pessoas, marcando as pessoas para participar junto conosco. Mais 2 minutinhos a gente já começa já. Convidando o pessoal. Vai marcando aí os amigos, a mãe, o pai. Mais 1 minuto a gente já começa. Marca o pastor Alexandre, ele não. Hoje ele está em casa, né? De repente ele participa conosco. Isso aí. Vai ficar parecendo Havaianas. Hã? Vai ficar parecendo Havaianas. Tá? Boa noite. Bem, voltamos novamente para o nosso Sermão do Monte. Todas as terças-feiras nós estamos vindo, tem mais de ano que nós estamos acabando o capítulo 6. Nós estamos na 6ª aula a respeito desse versículo, do buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas serão, e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Não fiz questão de fazer passar por cima, porque eu acho que é uma coisa bastante profunda, por isso que nós estamos conversando, hoje estamos chegando a 6 horas de estudo em um versículo, então assim, porque é uma coisa bastante profunda. Então vamos mais uma vez, portanto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos fazer uma oração para nós começar? Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração mais uma vez à Tua presença, te agradecendo, Senhor, pelas maravilhas que Tu tem feito. Faz de nós, Senhor, verdadeiros adoradores, que nós possamos compreender cada vez mais a Tua palavra e que nós possamos de verdade colocar, Senhor, este versículo real na nossa vida, que nós possamos colocar Tu como nosso único e suficiente Salvador, que Tu seja prioridade na nossa vida, que nós possamos buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar, e assim nós poder buscar o que Tu queres para o nosso viver. Muito obrigado por tudo que Tu tem feito, continua nos ensinando a andar nos Teus caminhos, é o que Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos seguir, caiu a máscara, vamos seguir então. O que nós falamos nessas últimas aulas, e principalmente na aula passada,
é que para nós buscar o reino de Deus em primeiro lugar na vida da gente e a justiça dele, primeiro de tudo o que nós temos que fazer é mudar de prioridades. Nós temos pessoas que é a primeira vez que está aqui conosco, e hoje não é que nem culto assim, né? Que tem o cara que fala e os outros que escutam. É um bate-papo, tá? Se tiver alguma dúvida, quiser perguntar, fique à vontade, pode perguntar. Se tiver alguma ideia que queira falar, vocês na live também, vocês podem comentar na live aí à vontade. O Leonel está aqui cuidando da live, ele passa todas as perguntas, a Josi está cuidando do Instagram. Então, qualquer dúvida, pergunte e a gente vai ter, dentro dos nossos conhecimentos, nós vamos tentar sanar. Então, o que nós começamos a falar desde o início é que nós temos que mudar de prioridades. Aí nós lemos em 1 Coríntios 15:10 que diz assim, ó: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a graça que Ele me deu não ficou sem resultado, pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais que os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. A nossa vida deve ser ao máximo parecida com Jesus. Nós temos que lutar com todas as nossas forças para que nós falamos a semana passada lá em Atos 11:26, se eu não me engano, que fala que os da Etiópia foram os primeiros a ser chamados de cristão, porque as pessoas olhavam para eles e viam como se eles fossem cristãos de verdade, ou seja, seguidores de Cristo. Então, o que nós temos que nos tornar é seguidores de Cristo, andar conforme Cristo andou. Quando as pessoas olharem para nós, ela não pode ver o Cláudio, ela tem que ver Cristo na minha vida. Eu tenho que ser um embaixador de Cristo, ou seja, tudo que eu fizer é de acordo com a vontade de Deus. Tudo que eu fizer é de acordo com como Cristo faria. Tem um livro, eu já comentei aqui a respeito dele, Nos Seus Passos, o que faria Jesus. Então, se nós olhar para dentro de nós, será que Cristo faria o que nós fazemos? Será que Cristo se comportaria como nós nos comportamos? No emprego, na escola, na faculdade, aonde nós andamos, aonde nós estamos andando, será que Cristo andaria assim? Será que os lugares que nós estamos indo, será que Cristo entraria junto conosco? O problema é que nós vivemos numa época que, infelizmente, tudo parece que é difícil. Eu vi hoje um videozinho que eles colocaram assim, o rapaz vinha andando e aí ele bate com o ombro na porta, isso em 1980, bate com o ombro na porta e quase arranca a porta e segue viagem. Aí em 2000 ele começa a gemer e aí agora quando bate na porta, é um videozinho assim, que hoje por outro lado, como a gente conversa lá em casa, que, por exemplo, muitas coisas que aconteciam em 1980 hoje não acontecem mais por causa que o pessoal está brigando, né? O pessoal não está mais ficando quieto, né? A gente vê muitas coisas que aconteciam naquela época, a gente costuma dizer, na minha época lá, quando eu tinha 10, 11 anos de idade, qualquer coisa errada que a gente fazia, eu brinco que o primeiro drone que existiu foi o Havaianas, né? Que a mãe mandava o Havaianas lá e o Havaianas pegava a gente e derrubava. A mãe dava de reino na gente, a mãe dava de cinta na gente, a mãe era costureira, e ela tinha a régua aquela de madeira de 1 metro, ela dava com a régua, e hoje em dia a gente não vê mais isso acontecendo. Às vezes a gente vê as mães tratando os filhos de uma outra forma, respeitando os filhos. Por outro lado, as crianças também já não são mais como são, então tudo vai mudando conforme as coisas foram evoluindo. Então, mas hoje nós vivemos muito numa época do bate-pronto, né? do micro-ondas. Eu já disse aqui uns dias atrás, a gente quer tomar um cafezinho, pega o cafezinho, bota na cafeteira lá, tu larga o sachêzinho, a xícara embaixo e o café sai pronto. Em 2 minutos a gente tem um café expresso em casa. Na minha época lá em 1980, se quisesse tomar um café expresso, tinha que rodar um monte de quilômetros para chegar numa cafeteria e tomar um café expresso. Então nós vivemos dessa forma, um jeito mais fácil, e nós caímos dentro de um conformismo. Ou seja, eu não vou ter que fazer isso, eu não quero.
aí às vezes a gente começa a se desviar das coisas. A gente já não quer, hoje eu não estou a fim de ir na igreja, eu não vou, eu tenho a live, eu posso ouvir a live aqui. Hoje eu não estou a fim de fazer tal coisa, eu não vou fazer porque eu tenho tal coisa aqui. Então nós começamos a viver uma época de conformismo. Nós começamos a viver uma época que eu estou com preguiça, eu não vou na igreja, sabe? Eu não vou fazer visita. Meu irmão lá está doente no hospital. Mas tem um pastor que vai lá e faz, eu não preciso fazer. Lá na fila do banco, assim, eu não vou me incomodar, me dispor com as pessoas aqui, vou falar de Jesus. Então nós decaímos muito, a geração de hoje decaiu muito na fé. Se nós olharmos as pessoas de antigamente, as pessoas batiam de porta em porta. A gente até fala aqui que tem no domingo de manhã lá os mormons, né? Eles batem todo domingo de manhã na porta da gente e falam de Cristo. E a gente vê, nós conhecemos a verdade e não fazemos isso. Nós não estamos levando o evangelho para as pessoas. Ou seja, nós estamos no nosso lugar. Ou seja, Cristo morreu por mim na cruz e me salvou, eu estou salvo, eu posso deitar na rede e ficar esperando o dia da redenção. Sabe, não é isso que Cristo fez para nós. Cristo nos colocou no mundo e Ele disse para nós que nós buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E lá no 28:19 Ele diz para nós: ide por todo o mundo e levai o evangelho a toda criatura, batizando-os e ensinando. Então nós temos que estar dispostos a estar levando a palavra de Deus todos os momentos da vida da gente. Por onde a gente andar, nós temos que falar de Cristo. Isso é ser cristão. Nós encontramos várias pessoas durante o dia. Todos nós encontramos várias pessoas. É lógico que agora a gente trabalhando em home office, a coisa ficou mais distanciada. Mas quando a gente está na rua, por exemplo, vai no banco, vai na fila do banco, aproveitar e falar de Cristo para as pessoas. Nós temos que falar de Cristo para as pessoas em todos os momentos que nós tivermos oportunidade. E não só isso, inclusive em home office, inclusive na nossa mídia social, a gente falar de Cristo para as pessoas. Nós temos uma ferramenta maravilhosa hoje que é a internet, que é tão fácil de falar de Cristo para as pessoas, mas a gente passa às vezes o dia inteiro navegando na internet, olhando porcaria, vendo videozinho para rir. Então tu não pode ver vídeo para rir? Claro que pode. Eu acho que tem um momento do dia da gente que a gente tem que relaxar um pouco. Agora eu vou ver uns videozinhos ali para dar risada. Eu de vez em quando, a Dilce está do meu lado lá, eu estou dando risada. Ela, que é? Eu estou vendo uns vídeos de bobice lá. E eu mando, às vezes eu boto no grupo da família ali uns videozinhos ali que eu acho engraçado, eu mando aqueles vídeos ali. É bom isso, é lógico, nós somos seres humanos, mas não podemos perder o foco, nunca de estar levando a palavra de Deus para todas as pessoas. Passamos por um período de eleição, onde pessoas falavam bastante de política, e às vezes falam de política, mas não falam de Cristo. Falam de futebol, mas não falam de Cristo. Falam de qualquer coisa, mas não falam de Cristo. Aí os nossos vizinhos do lado estão morrendo sem conhecer a Cristo. Então isso não é colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. Quando nós colocamos em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele na nossa vida, nós não ficamos quietos. Nós não conseguimos calar a nossa boca. Nós vamos falar de Cristo para as pessoas, não importa o que elas queiram ou que elas não queiram. A gente vai falar de Cristo para elas. Mas eu vou me dispor com ela. Eu prefiro. Isso é amor. O problema é que nós, se vocês verem um vídeo do Rodrigo Alves, me esqueci o nome dele agora, Rodrigo de Oliveira, Rodrigo Alves, não lembro da Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, ele é geólogo, ele é paleontólogo e ele é um cara que é entendido de coisas lá do Velho Testamento, e ele fala que hoje está tão deturpado a ideia de amor, que a ideia de amor hoje é: o meu filho quer tal coisa, eu dou. O meu filho quer tal coisa, eu dou. O meu filho fez alguma coisa errada na escola, eu vou lá e brigo com o pessoal da escola. Entende? Nós acreditamos que amor é a gente passar a mão por cima. O meu filho bateu numa criança na rua, eu vou lá e digo: coitadinho do meu filho, ele não sabe o que está fazendo, ao invés de punir. Isso é que nós temos hoje por amor. Nós perdemos completamente a realidade do amor, porque a palavra de Deus diz para nós que quem ama, repreende.
Quem ama chama atenção. Jamais um filho meu, eu tenho 4 filhas, e os 4 filhos, todos eles se aproximam, poucos, eu acho que nem teve vezes de, não me lembro de ter ido na escola por causa que me chamaram, mas se fosse em escola para me chamar, teu filho fez tal coisa, pode contar que eles seriam xingados na frente da diretora, eles seriam chamados a atenção na frente deles. Eu nunca permiti que meus filhos fizessem, faltasse com respeito com ninguém. Eu dizia para eles assim: falta respeito comigo, mas não falta respeito com ninguém. Nunca quebre um telefone público, nunca quebre nada, porque isso são das pessoas. Nós temos que respeitar as pessoas, nós temos que amar o nosso próximo. Isso que a palavra de Deus diz para nós. Só que nós perdemos completamente a ideia do que é amor. O amor hoje é cobrir os nossos filhos de cuidados, de zelo, ao invés de nós educarmos os nossos filhos. Educar o filho, isso é amar. Por isso que a palavra de Deus diz para nós assim: Deus ele chama a atenção dos filhos. Então às vezes a gente está passando por uma dificuldade e a gente reclama para Deus, mas aquela dificuldade é para o nosso crescimento. Nós vemos isso no Salmo 119, no versículo 71 e 75, que ele diz que é maravilhoso quando a gente é repreendido por Deus, porque assim a gente conhece a Deus. Então se Deus não está te repreendendo, é um perigo, porque pode ser que tu não seja filho dele. Então se a gente está sentindo a repreensão de Deus, quando a gente chega na igreja e a palavra nos dói, a palavra chega assim, a palavra parece que uma faca cravou assim, cara, essa palavra mexeu muito comigo. É Deus nos repreendendo, Deus mostrando o amor dele para nós. Agora se a gente chega na igreja e é só passar a mão na cabeça da gente, dizer para nós que nós vamos ganhar bênçãos, vão dizer que isso, que aquilo, aquele outro, isso não é palavra de Deus. A palavra de Deus, ela bate fundo, ela machuca a gente para a gente mudar de vida. Isso é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Ou seja, as coisas que me interessam já não me interessam mais. O que me interessa é as coisas de Deus. Eu sou maravilhado pelas coisas de Deus. Não quero mais viver a minha vida, mas eu quero viver a vida de Cristo na minha vida. Eu sou salvo, graças a Deus, pelas glórias e pelas misericórdias de Deus. E por eu ter sido salvo, eu levo essa salvação para as pessoas, para que as pessoas possam conhecer mais a Deus. Nós colocamos barreiras na nossa vida, nós colocamos defeito. Sabe, a gente vê dentro da igreja pessoas fazendo coisas. A gente sempre vê, né? Tem um cara que está sempre fazendo coisa, e aquele cara que está fazendo coisa, os outros que não fazem nada estão falando mal dele. Olha, o cara é um metido. O cara está sempre fazendo tudo. Aonde tem alguma coisa para fazer, ele está lá. E aí a gente fala mal das pessoas que estão fazendo e não faz nada. Sabe, isso não é colocar em primeiro lugar a vontade de Cristo na vida da gente. Porque se nós colocarmos a vontade de Deus em primeiro lugar, nós vamos fazer as coisas não importando com o que os outros estão pensando. Que fala para nós no capítulo 6, o que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. Eu não vou fazer nada para minha honra e para a glória. Mas lá em Mateus 5 continua dizendo para nós que toda a obra de Deus tem que ser manifesta. Ou seja, eu tenho que fazer as coisas para que Deus seja propagado. Ou seja, quando nós fizemos aqui todas as quartas-feiras, às 13 horas, a quarta solidária, nós estamos fazendo, não é para que o nome da igreja apareça, não é para que o nome do pastor apareça, não é para que os caras que estão trabalhando, que estão fazendo aqui apareçam, não, é para que a obra de Cristo cresça, para que a obra de Deus apareça e as pessoas venham conhecer a Cristo por intermédio disso. Se nós não tivermos com esse pensamento, cara, melhor nós nem fazermos. Se nós tivermos para que nós apareçamos, ou sei lá, como tem pessoas que fazem, né? Faz um monte de obra social aí só para aparecer para o próximo mandato eu virar vereador. Entende? Eu estou buscando glória para mim. Se a gente está buscando glória para a gente, cara, não tem fundamento nenhum na palavra de Deus. Agora, se a gente está fazendo coisa, eu não estou dizendo agora, vamos lá, os irmãos que se candidataram, os irmãos que se elegeram, graças a Deus por isso, nós precisamos dentro da Câmara Municipal, da Câmara Estadual, da Câmara Federal, nós precisamos de cristãos verdadeiros lá, mas que entrem lá para propagar o amor de Deus,
para colocar em primeiro lugar o reino de Deus lá dentro daquelas casas. Que nós vemos isso, um baita de um político na Bíblia, Daniel. Daniel era senador lá na época dele. Ele era tipo um governador, e era um dos melhores governadores. Diz que 122 homens se juntaram para achar um defeito em Daniel e não conseguiram achar. 122 homens se reuniram para achar uma coisa para acusar Daniel e não acharam. Será que nós estamos sendo assim? Eu costumo brincar que se juntaram 2, já consegue achar erro em mim, não precisa nem de 120, só 2 já acha erro em mim. Então assim, isso é legal, não, eu preciso mudar, eu tenho que ser igual a Daniel, entende? O único jeito que eles acharam de derrubar Daniel foi proibindo orar, que é o que ele fazia mais. Então assim, nós temos que mudar o nosso pensamento, ou seja, nós temos que deixar de viver o nosso eu e começar a viver Cristo na vida da gente. E aí, isso é colocar em primeiro lugar o reino de Deus. E aí, só que a gente tem medo. Vamos lá, já pensou? Todas as quartas-feiras aqui na Quarta Solidária, eu vou sair do meu serviço, ou vou deixar de trabalhar, ou vou fazer isso, ou para eu pregar a palavra de Deus, eu não vou poder trabalhar, e aí quem é que vai me sustentar? Da onde eu vou tirar o sustento? O que eu vou fazer? Como é que ou por exemplo, se eu falar de Cristo dentro da minha empresa, o meu patrão vai me botar para a rua, o que eu vou fazer? Nós começamos a colocar empecilhos na nossa vida, ou seja, nós começamos a dificultar a nossa forma de ser cristão, ao quanto a palavra de Deus diz para nós, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Qual é essas coisas? O que nós lemos lá no 30 e 31, que ele fala, então, olha só o lírio do campo, eles não tecem e não fiam, mas nunca nem Salomão, sendo o mais rico de todos os tempos, se vestiu conforme os lírios. Olha os pássaros, que não trabalham e nunca vi um pássaro caído morrendo de fome, porque eles têm o de comer, porque Deus dá para ele. E nós não somos mais importantes que os pássaros? Não somos mais importantes que as flores? Será que Deus não vai cuidar de nós? Se nós colocarmos de verdade em primeiro lugar o amor de Cristo, se nós fazermos as coisas de Deus em primeiro lugar, Deus não vai nos sustentar? Sim, Ele vai nos sustentar. Aí tu vai dizer para mim, então eu tenho que largar o serviço para fazer as coisas de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, inclusive dentro do teu serviço, tu tem que colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Tem pessoas que têm chamado para largar tudo e servir a Deus, que tem o dom do pastoreio, que vai pastorear pessoas, mas aí Deus vai dar uma forma de sustentar ele na fé. Então essas pessoas largam o seu serviço para fazer a vontade de Deus. Agora nós que não temos o chamamento de trabalhar em prol do reino, só em prol do reino, nós vamos, como eu falei, lá dentro da minha empresa eu vou ser o melhor cristão possível, eu vou dar testemunho da palavra de Deus. Mas eles vão me perseguir e vão me botar para a rua. Estou numa situação bastante complicada agora lá na empresa onde eu estou. A empresa onde eu estou, ela está com um déficit gigantesco, e eles começaram a enxugar, fazer um enxugamento. Entrou o mês de outubro agora, novembro, estamos em novembro, né? Entrou o mês de novembro, desde o dia 1º de novembro até agora, todos os dias vai de 8 a 10 pessoas para a rua, todos os dias. Meus colegas estão apavorados, eles dizem para mim assim, quando toca o telefone, já dá gelo, está todo mundo indo embora, a empresa está mandando todo mundo, a empresa vai mandar 2.000 pessoas para a rua. Aí tu vai perguntar para mim, está preocupado? Nem um pouco. Eu não estou preocupado, porque eu estou na mão de Deus. Então eles não vão te botar para a rua. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a minha confiança está em Deus, não está lá na empresa. A minha confiança está em Deus, não em pessoas. Se por acaso eu for colocado para a rua, graças a Deus, Deus coisa melhor tem para mim, e é isso que eu tenho que crer. Eu tenho que acreditar que todas as coisas contribuem para o bem, inclusive se eu for despedido da minha empresa. É isso. O problema é que nós vivemos o dia de amanhã, nós vivemos o dia de hoje pensando no amanhã. Já pensou? Daqui a pouco vai tocar o telefone, eles vão me botar para a rua, e eu começo a me angustiar, eu começo a ficar cheio de dificuldades na minha vida. Ao invés de eu viver Cristo, eu estou vivendo os problemas.
E aí nós vamos chegar agora depois no versículo 34 que diz para nós que nada andeis ansiosos. Então nós não podemos andar ansiosos em nada, inclusive nisso. Então é o que eu estou dizendo para vocês, a empresa vai botar 2.000 pessoas para a rua. E todos os dias eles estão botando um monte de gente. Se tu pegar o meu celular ali, nós temos um grupo de trabalho ali, os caras tudo apavorados, porque vão ser colocados para a rua. Cara, eu estou esperando em Deus. Se Deus quiser que eu vá para a rua, graças a Deus. Se Ele quiser que eu continue na empresa, graças a Deus. Eu não estou preocupado, porque eu estou com a minha vida nas mãos de Deus. E não é demagogia, não é demagogia. Quem me conhece sabe, principalmente os meus filhos sabem como é que eu sou. Cara, Deus tem mais para dar do que o diabo para tirar. Eu estou esperando em Cristo, sempre. A minha vida está, eu busco em primeiro lugar o reino de Deus. E aí, o problema é que as pessoas não confiam em Deus. E eu não estou falando só das pessoas de baixo, inclusive as pessoas de cima. Sabe, as pessoas, às vezes pastores, eu vejo pastores falando coisa, agora durante a pandemia, eu estou num grupo de pastores, conselho estadual de pastores, tem 600 pastores num grupo do Telegram lá, 600 pastores. E eu via cada coisa ali que eu disse assim, meu Deus, esse cara não pode ser pastor, falando o que ele está falando, pela falta de confiança em Deus, entende? Cara, se nós confiamos em Deus, por que nós vamos nos preocupar? Eu não posso me preocupar. Eu fico vivendo, eu costumo dizer assim, eu vejo hoje em dia pessoas falando de um passado que eles viveram, sofrendo por um futuro que ainda não chegou, e esquece o presente maravilhoso que Deus deu, de viver o hoje. Nós temos que viver o hoje. Aí lá no versículo 34 diz assim, deixe o dia de amanhã para amanhã, deixe os mal de amanhã para amanhã. Eu vou ser colocado para a rua na Oi? Sim. Agora eu falei o nome da empresa, eu estava até agora segurando. Eu vou ser colocado para a rua? Vou ser colocado para a rua. Quando? Não sei. Pode ser amanhã, pode ser daqui 2 anos, pode ser daqui 1 mês. Eu vou ficar sofrendo por causa disso? Não, eu vou viver a minha vida. Eu vou viver feliz a minha vida porque eu estou em Cristo. É isso que nós temos que crer, entende? E se eu for colocado para a rua da empresa, Deus vai me dar uma outra forma de satisfazer as minhas necessidades. Por quê? Porque eu confio nele. A palavra dele diz, todas essas coisas serão acrescentadas. Todas essas coisas quais? Aquilo que está escrito nos versículos anteriores, o de comer e o de vestir. O que mais tu precisa? Tu não precisa mais nada. Se nós tivermos o que comer, tivermos o que vestir e aonde morar, não precisamos mais nada. O problema é que nós queremos um iPhone 12. O problema é que nós queremos andar de BMW. Nós queremos, sabe? Eu quero morar numa cobertura com piscina térmica, banho o furô. É isso, né? Acertei? É isso. O problema é que nós queremos viver uma vida em outro patamar. Ou seja, a palavra de Deus diz para nós que eu preciso, nós falamos lá uns versículos atrás, que a verdadeira riqueza está no céu. Nós temos que buscar as coisas do alto, não as coisas daqui. E nós vivemos buscando as coisas daqui. Por isso que nós vivemos ansiosos. Por isso que nós não conseguimos colocar Deus em primeiro lugar na vida da gente. Então que nós possamos mudar os nossos pensamentos e andar de uma outra forma. E se nós fizermos isso de verdade, sem pensar em nada, o problema é que às vezes a gente diz assim, então de agora em diante eu vou fazer tudo para Deus e Deus vai ser... Não, eu vou fazer tudo para Deus porque eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez por mim. E aí nós vamos nos surpreender pelas coisas que Ele vai fazer na vida da gente. Vai aparecer coisas que vocês não imaginam. Sabe, eu sempre gostei sempre quis fazer, assim no Natal eu vejo pessoas que correm atrás de presente para ir dentro da comunidade e presentear. Eu acho legal isso, mas não é, o meu objetivo não é isso. O meu objetivo é levar Cristo para as pessoas, não é um presente para uma criança no Natal. Mas Deus cuida, sabe? Deus cuida. Eu acho maravilhoso, às vezes a gente faz as coisas sem querer nada em troca. Isso que a gente faz na quarta-feira é sem querer nada em troca. É lógico que a gente quer. Eu quero que aquelas pessoas conheçam a Cristo, é só isso que eu quero.
Eu não quero trazer pessoas para dentro da igreja, eu quero trazer pessoas para Cristo. Ontem o meu telefone tocou e eu fui falar com a menina, ela disse: oi, tudo bem? Eu sou fulana de tal, irmã da fulana de tal. E eu tenho uma tia nos Estados Unidos que ela quer fazer uma doação. Ela quer abençoar 30 famílias. E eu queria que o Senhor me indicasse essas 30 famílias. Eu não estava buscando isso. E Deus resolveu. Entende? Aí amanhã o que eu vou fazer? Eu vou olhar ali na fila ali, quais as famílias que nós vamos abençoar. Isso que vai dar, ela quer dar cesta básica, ela quer dar não sei o que mais, brinquedo para as crianças, ela quer fazer um Natal melhor para 30 famílias. Nós buscamos a Deus, entende? E deixa que Ele faça a parte dele. O problema é que nós corremos atrás de coisas que não são nós que temos que resolver. O que eu tenho que fazer? Propagar a obra de Deus, que é o que nós estamos fazendo na Quarta Solidária. E aí o que Deus faz? Ele faz a parte dele, traz pessoas para abençoar aqui. É isso. O problema é que nós não acreditamos, nós não confiamos suficientemente em Deus. E aí a gente tem que sair a pedir. Sabe, olha, isso é engraçado. Todas as pessoas que fazem doação para a Quarta Solidária, eu não peço nada para ninguém. As pessoas ligam para mim e dizem assim: eu quero doar tanto, eu quero te ajudar com tal coisa, eu quero te ajudar com tal coisa. Eu não peço nada. Deus, essa obra é dele, é ele que é responsável, o problema é dele, não é meu. Entende? O problema é que nós queremos resolver. Isso é colocar o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar na vida da gente. É nós deixar que ele faça a parte dele. Nós fazemos a nossa. A nossa é ir por todo mundo e levar o evangelho a toda criatura. O medo nos paralisa, sabe? A gente não vai para frente, a gente fica com medo. Não, eu não vou poder fazer isso, porque se eu fizer isso eu vou perder o emprego. Eu não vou fazer isso porque vai acontecer aquilo. Aí nós vivemos numa angústia, nós vivemos numa ansiedade, ao invés de nós colocar as nossas esperanças em Deus e Ele que faça parte dele. Provérbios 21:31 diz para nós assim: os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas é Deus quem dá a vitória. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós vamos preparar o cavalo para a batalha. Nós vamos fazer, nós vamos estudar, nós vamos levar o evangelho para toda criatura, mas a vitória quem dá é Deus. Não adianta nada a gente querer fazer: eu vou fazer tal coisa que vai dar assim, eu vou fazer isso que vai dar assim, e começa a arranjar uma forma de ajudar a Deus. Não, só faz o que tu tem que fazer, levar o evangelho a toda criatura, e deixa que Ele faça a parte dele. E quando nós passamos, agora na segunda parte do versículo, agora eu quero entrar buscar a Deus buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Agora eu quero entrar um pouquinho para falar a respeito de justiça, tá? Quando a gente fala de justiça, quando ele vem na nossa mente receber algo merecido. Isso é justiça, né? Receber algo merecido. Ou seja, se eu fiz coisas boas, eu quero receber coisas boas. Se eu fiz coisas ruins, eu vou receber coisas ruins. Isso é justiça. Cara, até não está errado, porque isso aqui no mundo, a justiça é exatamente isso. Nós vamos receber exatamente aquilo que nós fizemos. Eu fiz, e até eu fiz um comentário uns dias atrás, assim, que lá em Mateus, ainda no Sermão do Monte, ele diz assim: isso os pagãos faz. Quando a palavra de Deus ela fala de pagão, estou entrando no dicionário para saber o que é paganismo. Paganismo é aquela pessoa que não foi batizada. Por exemplo, a Igreja Católica chama de pagão todas as pessoas que não são batizadas na Igreja Católica. O Leonel é pagão, o católico lá, né? O Leonel não é batizado na Igreja Católica, né? Então ele é pagão. Então as pessoas que não são batizadas na igreja é pagão. E a outra forma de pagão são que eles veem, né? Isso falando no dicionário, paganismo é aquilo que é merecedor, ou seja, eu faço alguma coisa e recebo uma paga em troca. Isso é paganismo. Ou seja, eu trabalho o mês inteiro, no fim do mês a empresa me paga o salário. Isso é paganismo. Ou seja, eu faço alguma coisa para receber algo em troca. Isso é paganismo.
Então nós vivemos hoje em dia, como nós conhecemos tudo, nós fizemos isso. Ou seja, quando tu era pequeno lá, tua mãe não dizia assim: faz tal coisa que tu vai ganhar tal coisa, não faz tal coisa que tu vai ganhar tal coisa. Tudo a gente fazia por merecimento. E quando nós entramos na palavra de Deus, a palavra de Deus ela modifica completamente isso, porque Deus ele nos salva pela graça sois salvos, e mediante fé. E isso não é pelas obras, para que nenhum de vocês se glorie. Então muda completamente. Nós não conseguimos entender, porque nós fomos criados de uma forma pagã. Nós fomos criados de uma forma que nós somos merecedores. Nós temos que fazer por merecer. E quando chega em Cristo, Cristo diz que não é isso. Ele nos salvou simplesmente porque Ele quis, pela misericórdia dEle. Há duas semanas atrás eu preguei aqui a respeito de saindo da morte para a vida. Foi essa a pregação, saindo da morte para a vida. Que às vezes a gente diz assim: eu sou salvo por causa que Deus me amou, eu sou salvo pelo amor de Deus. Deus me amou de tal maneira que deu o Filho dele para morrer por mim na cruz do Calvário. Mas se eu parar para pensar, pelo amor de Deus eu não seria salvo. Eu só sou salvo pela justiça de Deus. Ou seja, se eu não tiver a graça e a misericórdia de Deus, então eu preciso da graça e da misericórdia de Deus para alcançar a salvação, para alcançar a justiça. Então, ou seja, eu preciso da graça, da misericórdia para alcançar a justiça. E eu alcançando a justiça, eu vou alcançar a salvação. Então, quando ele fala para nós que nós temos que colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele está dizendo que nós temos que colocar Cristo na vida da gente. A justiça de Deus é Cristo, porque Ele mandou o Filho dele para morrer na cruz do Calvário. E uma pessoa que nunca pecou. E essa, por quê? Porque Deus, dentro da justiça, a justiça de Deus é justa, completamente justa. Ou seja, o pecador tem lugar no céu? Não, o pecador não entra no céu. Nenhum pecador entra no céu. Nenhum pecador entra no céu. Aquela frase que é bendita que eu digo várias vezes dita. Não é que eu estou dizendo que é bendita de ser bendita, mas várias vezes ela é dita assim: Deus, vocês já devem ter ouvido isso, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Vocês já ouviram essa frase? Todo mundo já ouviu essa frase. Essa frase está errada. Essa frase está errada. Deus não ama o pecador. A palavra de Deus diz para nós que Deus odeia o pecador. Deus odeia o pecador. Então, quando a gente diz que Deus ama o pecador, nós estamos falando coisa contra a palavra de Deus. Deus não. Qualquer coisa que esteja pecado, Deus odeia, Deus abomina. Mas então, por que nós pecadores e Deus nos ama? Porque Cristo se fez justiça em nosso lugar. Cristo veio aqui na terra e não pecou. Todos os pecados que eu tive, eu já contei para vocês isso várias vezes. Cristo, na cruz do Calvário, tem uma hora que ele diz assim: Senhor meu, por que me abandonou? Ele ora. Eu acho que foi o pior momento da vida de Cristo, porque ele sofreu, ele apanhou e foi cuspido e foi crucificado. Isso nada doeu para ele. Agora, quando Deus abandonou ele, porque desde antes da fundação do mundo, desde antes tudo existia, ele estava do lado de Deus e sempre esteve do lado de Deus. E naquele momento Deus virou as costas para ele, e aquilo foi a pior coisa na vida dele. E ele chora amargamente, diz: Senhor meu, por que me abandonaste? Deus abandonou ele, mas não abandonou ele por causa do que ele fez, abandonou ele por causa dos meus pecados. E ele se fez justiça para me salvar. É isso. Quando a gente fala assim, Deus não ama o pecador, Deus ama Cristo. E quando ele olha para mim, ele enxerga Cristo na minha vida. Ele não me enxerga a mim mais como pecador, mas ele enxerga a mim como remido do Cordeiro. Eu sou o remido do Cordeiro. Conseguiram entender o porquê que Deus odeia o pecador e mesmo assim Ele nos ama? Porque quando Ele nos olha, Ele nos vê remidos pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então não caia nessa enrolação do diabo, que Deus ama o pecador, porque isso é uma forma que eles estão dizendo para ti: pode pecar, não tem problema nenhum. O diabo está te enganando. Mais uma vez, Deus odeia o pecado, Deus odeia o pecador, mas Ele nos ama de tal forma que nos redimiu
e se fez justiça. Então aí quando ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele está dizendo, busca quem? Cristo. Cristo é a nossa justiça. Então nós temos que colocar Cristo em primeiro lugar. Coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, nós não seremos salvos se não for por intermédio de Cristo. Ontem a Cássia me fez uma pergunta, ela perguntou para mim assim, pai, ou foi o Léo, não lembro, a respeito de Jerusalém, acho que foi a Cássia, tu acredita na Jerusalém espiritual e na Jerusalém espiritual? Eu disse, claro que eu acredito na Jerusalém espiritual. Nós só serão salvos os judeus de espiritual. Quando ele fala lá de Isaac, não Ismael, desculpa, Ismael e Isaac, né? Ismael e Isaac são os filhos de Abraão, os filhos de Isaac e os filhos de Ismael. Os filhos de Isaac são os árabes, os filhos de Ismael são os árabes, os filhos de Isaac são os judeus. E aí nós temos a geração eleita de Deus, que são os judeus. Então os judeus são salvos? Foi essa a pergunta dela para mim. Os judeus são salvos por ser filhos de Isaac? Não, não são salvos por ser filho de Isaac. Somente os filhos, os judeus espirituais, ou seja, aqueles que nasceram em Cristo, são salvos. Ninguém, a palavra de Deus diz para nós, Nicodemo, se nós não nascermos de novo, nós não veremos o reino dos céus. Nós temos que nascer de novo, e nascer de novo é nascer no Espírito, é nascer em Cristo. Quem não reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador não é salvo. Não importa o que tu faças, não importa as obras que tu faças, nós só somos salvos pelo poder de Cristo lá na cruz do Calvário. E é isso que nós temos que crer. E é isso que quando ele fala da justiça, ele está falando para nós, que nós temos que colocar Cristo como nosso único e suficiente Salvador. A justiça humana é falha e parcial, mas a justiça de Deus é completamente perfeita. Ou seja, quando Cristo morreu lá 2000 anos atrás na cruz do Calvário, ele morreu por todos os pecados. Então não importa os pecados que tu fez e que tu ainda vai fazer. Por esses pecados Cristo morreu e Ele te deu salvação. Tu não é salvo pelo que tu faz, mas tu é salvo pelo que Ele fez. Por isso que às vezes eu vejo as pessoas colocar ali no Facebook ali, dizer assim, o melhor de Deus está por vir. Não, senhor, o melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás. Não existe nada melhor do que Cristo. Não existe. O melhor de Deus está por vir na tua vida. Não. Repreendo, o melhor de Deus já veio na minha vida, quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Isso é o melhor de Deus. Vocês viram como pequenas coisinhas vão nos enganando? A gente vai se enganando, às vezes dizer, coisas que a gente ouve sempre, que nem o diabo é astuto enganador. Vocês já viram falar em Maria vai com as outras? E Maria nunca foi com as outras. Ela foi a bem-aventurada entre as mulheres. Entende o que o inimigo quer fazer? É um Zé Ninguém. Não, Zé foi o pai de Cristo. É só para enganar. Tudo é para enganar. E a gente vai caindo nas astutas ciladas de Satanás. Entende? Sabe, eu acho muito interessante. Às vezes a gente vai. É tão poderoso o poder das trevas que ele vai nos enganando, vai nos enrolando, e nós vamos indo. Por isso que é interessante demais que o Leonel costuma falar, a leitura pública das Escrituras. Isso que nós estamos fazendo aqui, ler a Escritura. Nós estamos lendo a Escritura e falando a respeito dela. Entende? Porque aquela pregação que nós chegamos aqui no domingo, uma pregação temática, isso é aquilo, aquele outro, ela não te explica essas coisas. Nós precisamos da leitura pública das Escrituras. Nós precisamos conversar a respeito das Escrituras Sagradas, para conhecer as Escrituras Sagradas, para saber o que Deus quer da vida da gente e não ser enganado. Sabe, nós temos que buscar a Deus. Eu não sei, cara, eu sempre fui apaixonado por estudo, desde que eu me converti em 90.
E de lá para cá, culto de estudo eu não falto. Eu posso faltar qualquer outro culto. Culto de estudo não, para mim é o mais importante, é o mais interessante, porque ali eu conheço a Deus. Como é que eu vou conhecer a Deus se eu não leio a palavra dele? Como é que eu vou conhecer a minha esposa se eu não tenho intimidade com ela? Como é que eu vou conhecer a Deus se eu não tenho intimidade com ele, se eu não conheço a palavra dele, se eu não leio a palavra dele, se eu não oro, se eu não jejuo? Não tem como eu conhecer a Deus. Eu preciso me aprofundar mais em Deus. A justiça, ela precisa, a justiça para ser justa, ela precisa de como é que eu posso dizer? Condenar um culpado. Então, como eu falei, nós somos culpados de todos os nossos pecados. Se a gente tiver um pecado, nós não temos direito ao céu. E eu costumo fazer uma brincadeira, perguntar para as pessoas assim: quem aqui não mentiu? Aí todo mundo já mentiu. Quem aqui nunca roubou? Cara, a gente pega a caneta do vizinho, alguma coisa, a gente rouba. Quem aqui nunca falou mal do outro? Tenho uma notícia para dar para vocês não merecem o céu. Nenhum de nós merecemos o céu. Mas esses pecados todos têm que, para Deus ser justo, Ele tem que condenar todo esse pecado. E aí Ele se fez justiça. Ele fez justiça nele. Ele mandou o filho dele para morrer na cruz do Calvário e cumpriu a justiça dele. Então, quando a palavra de Deus fala em justiça, está falando de Cristo. Nós temos que, Ele decidiu puxar toda a culpa para cima dele para nos dar a salvação. E o que nós temos feito de volta por isso? Por isso que às vezes eu digo para as pessoas a gratidão. Sabe que eu vejo as pessoas, às vezes, quando a gente precisa de alguma coisa, eu preciso que alguém faça alguma coisa, ninguém consegue fazer. Eu não posso. E isso a gente vê desde a Bíblia, né? Quando a gente convida lá, vamos fazer tal coisa, eu não posso, eu comprei uma junta de boi e eu tenho que cuidar. Eu não posso porque o meu filho vai casar. Eu não posso porque o meu pai morreu. Eu não posso por causa disso. Nós sempre arranjamos desculpa para não fazer as coisas de Deus. Já pensou se Deus fosse justo o suficiente para cobrar de nós? Se Ele não tivesse misericórdia e não fosse pela graça dele, o que nós seríamos merecedores? Já parou para pensar nisso? Qual é que seria o nosso lugar? Para onde nós iríamos? Para onde nós estaríamos indo se não fosse por intermédio? Por isso que eu olho, uma vez eu cheguei num culto e o pastor pregou assim, ele começou a pregação dizendo assim: maldita cruz que matou o meu Redentor. Eu levantei e saí porta fora. Se o cara disse que a cruz é maldita, para mim já acabou. Para mim a cruz foi bendita. Aquela cruz foi o que me salvou. Porque se não fosse pelaquela cruz, eu teria perdido. Ela é bendita. Bendita cruz que me salvou. Aquela cruz, eu entendi o que ele quis falar, que maldita por ter matado uma pessoa tão amável que seria o nosso Salvador. Mas se não fosse por essa morte, nós não alcançaríamos o reino dos céus. Então, essa é a única forma que nós temos de chegar perto de Deus. Então assim, foi a justiça e a misericórdia de Deus que nos livrou. Foi totalmente a misericórdia de Deus. Então assim, a nossa vida e o nosso ministério nunca seria nada se não fosse por intermédio da justiça de Deus. E se Deus fosse justo, como nós queremos justiça, uma justiça parcial, porque a nossa justiça é parcial, né? Nós olhamos, por exemplo, eu tenho 10 brinquedos ali e eu tenho 4 filhos. E aí o que eu vou fazer? Isso eu fiz aqui na fila ali. Eu vou dar 4 brinquedos para os meus filhos e o que sobrar eu vou dar para o restante das pessoas. Os meus filhos, cara, eu que estou trabalhando, meus filhos vão ficar sem. Isso é uma justiça parcial. É injusto eu dar para os meus filhos? Não é injusto, é justo. Eu estou trabalhando, é justo que meus filhos tenham a mesma coisa que eu vou dar para os outros que não fizeram nada. Mas Deus não fez assim. Sabe, Deus tirou do filho dele para nos dar para nós. E isso é a Jerusalém espiritual que eu quis falar para vocês. Ou seja, ele pegou todos os filhos dele e fez uma Jerusalém nova. Não mais uma Jerusalém carnal, não mais uma Jerusalém física, mas uma Jerusalém espiritual.
Aí a Cássia me perguntou: então os judeus não vão ser salvos? Aí eu te falo assim: se não aceitarem Cristo como único e suficiente Salvador, não. Sabe aquele cara que é milionário e pega o dinheiro dele e todo mês ele dá 2 bilhões de reais para ajudar as pessoas necessitadas? Esse cara vai para o céu? Não, não vai para o céu, porque não é por obras, é por Cristo que nós vamos para o céu. Nenhuma obra nos dá o direito de chegar na presença de Deus, só a justiça de Deus. Por isso que ele diz que nós temos que colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Através da justiça de Deus foi revelada a vontade para os seres humanos. A vontade de Deus foi revelada por intermédio da justiça de Deus. Então nós temos que pensar dessa forma. Jesus Cristo veio aqui nesse mundo e dividiu a história. Nós vemos isso. Existe o antes e o depois dele. Ele modificou a história. Por quê? Porque ele fez a justiça qual deveria ser feita. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, por intermédio da morte de Cristo, nós alcançamos a justiça de Deus e não a justiça real, não a justiça parcial que nós temos. E quando nós conhecemos a Cristo e conhecemos a palavra de Deus, nós começamos a entender isso. Porque, como a gente fala, às vezes nós lendo a Bíblia como um romance, nós nunca conseguimos chegar na profundidade. Agora, quando nós começamos a estudar a Bíblia e entender o que ela quer falar para nós, é diferente. Então, assim, nós estamos fazendo esse estudo do Sermão do Monte, que eu já falei lá no início. Para mim, é o Evangelho, é a Bíblia reduzida em 3 capítulos. Se nós conseguíssemos pegar esses 3 capítulos e colocar ele em prática na vida da gente, é maravilhoso. E aí, se a gente parar, vamos diminuir mais. Se nós conseguirmos colocar em prática só os 6,33, nós já somos. Se a gente conseguir colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, não precisamos fazer mais nada, porque nós seremos pessoas justas aqui na terra. Nós amaremos ao nosso próximo como Cristo nos amou. E aquilo que eu fiz uma pregação um dia aqui, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o segundo versículo, 1 João 3,16: da mesma forma que nós amemos o próximo e demos a vida pelo nosso próximo. Então, o que Cristo fez por nós, nós temos que fazer pelo nosso próximo. Eu não estou dizendo que nós temos que fazer pelo nosso filho, nós temos que fazer pelo nosso próximo. Sabe aquele cara que fica jogado ali na frente do J. Vargas, vou botar um nome qualquer ali, o cara que fica deitado na frente do J. Vargas ali, fumando uma pedra? Aquele cara ali, pelo aquele cara eu tenho que dar a vida. Duras palavras, isso o João já diz lá, né? Lá em João 6, quando ele fala para nós que Cristo diz assim: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não é digno de mim. Aí ele diz assim, duras palavras, e eu acho maravilhoso o João 6. Começa com 5.000 pessoas, 5.000 pessoas não, 5.000 homens. A palavra de Deus para nós que a primeira multiplicação era 5.000 pessoas, começou o João 6, 5.000 pessoas, 5.000 homens, mais mulheres e crianças, né? Então lá eu tinha 15.000 pessoas, eram 5.000 homens, aí daqui a pouco no meio está 1.200, quando chega lá no finzinho está em 120, quando chega lá no 66 está só 12, e aí dos 12 o que Cristo diz? Não vão embora, pelo amor de Deus. Não, Cristo diz assim: tem mais alguém que quer sair? Está ali a porta da rua, tchau para vocês. E aí Pedro disse para ele assim: para onde iremos nós, se só tu tem palavra de salvação? É isso é colocar em primeiro lugar o reino de Deus. De 15.000 pessoas sobraram 12 só. E tu acha que vai ser diferente no mundo de hoje? Eu fiz a pregação aqui esses dias a respeito lá do deserto lá. Eram 3 milhões de pessoas que saíram do Egito para o deserto. E Deus falava com quem? Moisés. Só Moisés. 3 milhões de pessoas. E Deus falava só com Moisés. Por quê?
Porque Moisés tinha intimidade com Deus. Aqueles outros 2.999.999 pessoas não tinham intimidade com Deus, simplesmente estavam indo. Nós estamos indo ou nós somos cristãos verdadeiros? Cristo é a expressão máxima da justiça de Deus. Ele veio no mundo para levar o nosso castigo e satisfazer toda a lei baseada na fé. Quero ler com vocês Romanos 3, versículo 21 a 24. Romanos 3, de 21 a 24. Mas Deus já mostrou que por meio... Mas agora Deus já mostrou que meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. Ele não tem mais nada a ver com a lei, o meio que Ele encontra as pessoas. A lei de Moisés e os profetas dão testemunhos do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio de fé que elas têm em Jesus Cristo. E é assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela graça, sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Então não existe nada que a gente possa fazer que nos leve para a salvação. A única coisa que nos leva para a salvação é Cristo. A justiça de Deus e a salvação de Deus está por meio da fé em Cristo Jesus. Então assim, se nós buscar a justiça de Deus de verdade, crendo em Jesus Cristo e contando as boas notícias para as pessoas, é dessa forma que nós vamos fazer. É dessa forma que nós vamos colocar em prática a justiça de Deus. Não adianta nada nós falar que Deus é justo, que Jesus Cristo é a justiça de Deus, ou melhor, não adianta nada nós crermos nisso e não falar disso para as pessoas. Nós temos que falar, a justiça de Cristo a justiça de Deus é Cristo, e nós temos que propagar ela nesse mundo. Nós temos que buscar rejeitar o pecado com todas as nossas forças, e assim nós vamos alcançar. Por isso que ele fala lá no capítulo 5, no versículo 6: felizes são as pessoas que têm fome e sede de justiça. Ou seja, as pessoas que querem buscar a Cristo de verdade na vida dele. E isso ele vai fazer com que as coisas sejam acrescentadas. Que ele fala, né? Buscai a Deus em primeiro lugar, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas que ele está falando é o que está falando no versículo 30, 31 e 32, que é o pão e o alimento. Nós temos que ver que é isso que Ele vai fazer por nós, e Ele vai cuidar. Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe do que nós precisamos, Ele sabe as coisas, o que nós precisamos para nos sustentar. Então nós não devemos ficar preocupados com nada, mas nós temos que confiar em Deus com todo o nosso pensamento. Significa que nós não devemos ficar preocupados com o que vai acontecer amanhã. Nós não devemos cara, não vou ter o que comer amanhã. Não te preocupa, Deus vai dar um jeito. Entende? Isso Davi diz assim, ó: já fui moço e hoje sou velho. Nunca vi um justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele nunca viu. E por que o problema é o que eu digo para vocês, o problema é que nós queremos mudar a forma de viver. Ou seja, eu quero viver em outro patamar. Eu quero viver, eu quero calça Pierre Cardin. Nem sei se existe mais essa calça, não existe mais? Na minha época era lá, era a calça da moda. Lá sei eu, mas eu quero a calça de marca, eu quero tênis de marca, eu quero camisa de marca. Eu quero usar tudo do bom e do melhor. Porque ainda usa a palavra de Deus, né? Porque eu nasci para ser cabeça e não para ser rabo, né? Usa a palavra de Deus para... Gente, não é isso. Não é isso que Deus quer falar para a gente. Colossenses 1, ah? que Jesus é a cabeça da igreja. Isso. Colossenses 1. Então, nós temos que ver que sem Deus não vale a pena viver. Por isso que Cristo diz lá: Senhor meu, por que me abandonaste? Sabe, eu acho maravilhoso essa visão que nós temos, sabe, de ver
a tristeza de Cristo quando Deus virou as costas para ele. Isso e às vezes a gente fala mal de Pedro, né? Pedro negou a Cristo 3 vezes. Mas que cara, já pensou? Viveu com Cristo e negou. Cara, sério, então, se eu pego ele, mas daí a gente nega a Cristo por muito menos hoje, sabe? Por muito menos. Às vezes as pessoas estão necessitadas do nosso lado, e nós com a barriga cheia, nós não demos um sanduíche para aquela pessoa. Isso é negar a Cristo. Isso não é colocar a justiça de Deus, porque no momento que eu conheci a justiça de Deus, que é Cristo, e eu preciso ser o espelho de Cristo, eu não posso ver pessoas passando necessidade. Isso deve doer na minha alma. Por isso que a palavra de Deus, bem-aventurado aqueles que choram, porque eles choram por ver as coisas acontecendo no mundo, eles choram por ver as pessoas passando necessidade. Que nem hoje eu conversando com o Alisson ali, que o Alisson perguntou para mim se eu tinha uma cesta básica, que tinha uma família que estava necessitada. Eu dizia para ele, isso depois que tu me ligou, o Cleito me ligou também pedindo para mim se eu tinha uma cesta básica para doar. Eu digo assim, infelizmente eu não tenho, sabe? Isso me dói, quando eu tenho que dizer que eu não tenho para dar, sabe? Isso é triste, de a gente não poder ajudar as pessoas que estão necessitadas, sabe? E Deus dá tanto para nós, e a gente muitas vezes em benefício próprio a gente se fecha. A gente fica julgando, né? A gente pensa assim, eu passo o mês inteiro trabalhando e vou ter que tirar do meu bolso para dar para a pessoa que, sei lá, a gente julga antes de saber o que realmente a família tá passando. A gente pensa, eu vou tirar do meu bolso para alimentar a pessoa que dorme até tarde, ou sei lá. E isso não é uma atitude cristã, né? Se Jesus fosse pensar, eu não vou morrer na cruz por essas pessoas que estão escolhendo pecar todos os dias. É um pensamento mesquinho. E eu fui conversando no domingo com o Felipe, quando a gente foi para casa, né? A gente estava conversando sobre as nossas condições, de quantas vezes a gente já foi ajudado e hoje a gente está tendo a possibilidade de ajudar. Não é assim, nossa, rios de dinheiro, rios de ajuda, muitas famílias ajudando, mas a gente saiu de uma situação em que a gente foi ajudado, já foi muito ajudado, e está conseguindo ajudar hoje. Aí ele falou assim, não é muito, mas a gente está ajudando de coração. Aí eu falei para ele assim, se a gente pensar que a gente está tirando um pouquinho de comprar alguma coisa melhor que a gente poderia ter e deixar de fazer isso por isso, a gente está sendo muito mesquinho, porque tem família passando fome enquanto a gente está preocupado em comprar uma carne melhor, em comprar um queijo melhor. A gente tem visto que isso não é uma atitude de cristão, e que muitas vezes a gente pensou assim, em muitas coisas a gente ainda pensa assim, e precisa se permitir cada vez. O problema que a gente diz, no início aqui, eu não cheguei a falar, mas é que nós estamos tão preocupados em ter, nós estamos tão preocupados em ser, que a gente esquece dos outros, entende? Vamos lá, eu quero comer, a bolacha recheada tem que ser traquinas. Entende? Porque se for outra bolacha, não pode ser. O doce de leite tem que ser mumu. O laceu, tudo a gente tem que ser Toddy ou Nescau. Eu tenho que comprar só, eu não sei se é as melhores marcas, mas tudo eu tenho que comprar a melhor marca. Enquanto se eu chegar lá e comprar, eu sei que a outra não é tão boa quanto, entende? A qualidade é menor, mas daí tu para e pensa assim, cara, o outro lá está passando fome. Eu tenho Nescau todo mês. Esse mês eu não vou comprar um vidro de Nescau e vou comprar dois muque. Vou comprar 2 muque, né? E vou poder eu tomo um muque e ele toma. Entende? Se nós conseguíssemos pensar dessa forma, agir dessa forma, nós estaríamos colocando em prática esse versículo, colocando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vai faltar para nós? Não vai faltar para nós, e nem para o outro. Por isso que a igreja cresceu, entende? Quando nós olhamos lá em Atos 2, tu olha a palavra de Deus para nós assim, e todos os dias Deus acrescentava. Por que Deus acrescentava? Porque a igreja estava sendo uma igreja de verdade, uma igreja que amava, uma igreja que se preocupava, uma igreja que os irmãos da igreja chegavam e vendiam os seus bens
e dava tudo, colocava tudo aos pés dos apóstolos. E os apóstolos cuidavam de todo mundo. E ninguém passava necessidade. Todo mundo tinha tudo. Então eles viviam um comunismo. Tem gente que diz que Cristo era comunista, né? Não, Cristo não era comunista. Ele é amor. Entende a diferença? O problema do comunismo é que o comunismo tem os que mandam. E lá, na época de Cristo, não tinha os que mandavam. Ao contrário, os 12 apóstolos lá eram os que mais serviam. Quando a igreja tiver os seus líderes, os maiores servidores, e as pessoas que estão sobre esses servidores, pessoas que têm, entende? Cara, eu não preciso ter. Eu vou lá, faço um rancho de R$1.000. Eu não preciso ter um rancho de R$1.000. Aí tem outro irmão que faz um rancho de 200. Aí temos 1.200. Com esses 1.200 nós conseguimos alimentar 12 famílias. Todo mundo come. Ninguém fica passando fome. Mas enquanto eu que ganho R$1.000, eu quero comer do bom e do melhor, tem um monte de família que está passando necessidade. Não estou dizendo para te sair dando tudo que tem, tá? Não é isso, pelo amor de Deus. Porque às vezes a pessoa diz, então eu vou vender minha casa e vou dar. Isso também, essa é outra coisa, tá? Que as pessoas não entendem, né? Que Deus diz assim, na palavra de Deus diz assim: e eles vendiam as suas posses e depositavam aos pés dos apóstolos. É isso que a palavra diz, não é? Concordam? É isso. Mas como é que eles se reuniam nas suas casas? Como é que eles vendiam as suas casas e como é que eles se reuniam nas suas casas? Eles vendiam o que eles tinham a mais. Entende? Por exemplo, eu tenho 10 terrenos. Cara, eu posso vender 9 e eu não preciso nem vender 9. Eu posso, por exemplo, esses 9 terrenos, eu tenho 9 irmãos na igreja que não têm onde morar. Eu posso ceder para esses irmãos morar. Não estou dizendo para te fazer isso, tá? Eu estou só dizendo que nós temos condição de ajudar as pessoas e tirar a fome do mundo. Enquanto a igreja não acordar para isso, nunca nós vamos sair do lugar que nós temos. Por quê? Porque nós não estamos colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Qual o reino que nós estamos colocando? O meu reino. O meu reino. Porque eu tenho que ter 10 casas, porque eu tenho 10 aluguel para receber, e assim eu não preciso trabalhar. Eu posso ficar em casa tranquilo, enchendo a minha pança. Isso a palavra de Deus diz para nós também, que nos últimos tempos terão homens amantes de si mesmos, que estão mais preocupados com o seu ventre que com qualquer coisa. Então tudo a palavra de Deus explica para nós. Amém? Vamos terminar por aqui. Consegui terminar o 6:33, foi só 6 horas, eu achei que eu ia chegar umas 10, 6 horas. Mateus 6:33, hoje nós estamos chegando na 6ª hora. Mateus 6:33, fiquei 6 horas explicando esse versículo para vocês aqui. Semana que vem nós vamos fazer Mateus 6:34 e aí nós vamos terminar o capítulo 6. A minha ideia é, eu vou parar e aí eu volto só em fevereiro. Né? Vou tirar umas férias desse estudo aqui. Aí em fevereiro a gente volta os cultos de terça-feira daí. Então a semana que vem nós temos Mateus 6:34. Não esquecendo, amanhã nós temos amanhã é quarta solidária às 13h30 aqui na igreja. Você que está em casa, quiser ajudar com alguma coisa financeira, ou vir aqui em casa, vir aqui ajudar a separar. Nós estamos com um déficit de pessoal, nós precisamos de pessoas que nos ajudem. Então venha aqui nos ajudar. Tu não vai passar lá pegar o negócio lá? Então quem puder vir amanhã nós temos então às 13h30 quarta solidária. Quinta-feira às 20 horas nós temos aqui o encontro de fé. E domingo às 19h30 nós temos o culto. Não temos, desculpa. Nós temos esse fim de semana nós temos retiro. Então nesse domingo não teremos culto. Vamos orar, assim nós despedimos. Querido Deus e amado Pai, obrigado por tudo que tu tem feito em nossas vidas. Continue nos abençoando, nos guardando e nos protegendo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra maravilhosa. Que nós possamos botar ela em prática no nosso viver. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe e fique na paz. Desliga ali para mim, não? Verdade.